Olá, nós somos o grupo do Pet Software Guará, da parte do Pet Shop, né? De uma Pet Shop no Guará 2. E aqui nós estamos aqui para apresentar a unidade 2 do nosso projeto, do nosso software, do nosso produto. Como na unidade 1 a gente já fez algumas apresentações, como por exemplo a solução proposta, os objetivos e o problema, na unidade 2 a gente vai melhorar e vai apresentar outros tópicos. Baseando ainda na unidade 1, teve que ser feita algumas mudanças na nossa documentação. Por exemplo, na composição da equipe, estava escrito que apenas uma pessoa ela ia ser responsável pelos requisitos. A gente fez a mudança e colocou como todos os integrantes do grupo, tendo um responsável apenas, mas com todos os integrantes do grupo ajudando. No cronograma, a gente fez a mudança porque estava colocando que uma hora ia fazer os requisitos do back, e depois que ele ia entrar em conjunto com o front, mas a gente resolveu e a gente mudou, né, que cada parte ela vai ser em conjunto agora, né, cada requisito por semana, em conjunto o back e o front. Na estratégia de engenharia de software, a gente utilizou também a recomendação, a gente botou as referências necessárias para a gente saber qual a gente está utilizando, por que a gente escolheu essa engenharia de software, a estratégia, né? Na solução proposta estava ambíguo, que tinha mais de um objetivo, mais de um problema, e a gente focou exclusivamente em um, que é o mesmo agora, que é o agendamento do banho e tosa, né? E a gente também deixou mais claro no cenário atual do cliente, porque não estava claro que o nosso software ia resolver todo o problema. Falando um pouco agora dos tópicos, de um dos tópicos, né, dessa unidade 2, é a engenharia de requisitos, né? Baseado na atividade e na técnica de engenharia de requisitos e a nossa estratégia utilizada, que é o OpenUp, a gente fez uma tabela, né, que foi pedido para ser feito, e também a gente fez um textinho aqui explicando como cada técnica entrava em relação à fase, né, do OpenUp. O OpenUp teve 4 fases, né, que é a concepção, a elaboração, a construção e a transição. E aqui a gente detalha um pouquinho mais sobre cada uma delas, né. Bom, utilizando a tabela aqui, a gente pode perceber que na concepção a gente tem a atividade de engenharia de requisitos, a licitação e descoberta, que a gente tem o conhecimento do cliente do problema, que a gente faz isso através de entrevistas com o cliente, análise de concorrentes do cliente, faz um brainstorm de que seria uma explosão de ideias, e a gente espera com que a gente tenha a lista de necessidades do cliente, a declaração do problema, e talvez uma proposta de solução desse problema, e uma lista de requisitos que foi criada ali na hora. A outra parte, outra atividade é a análise de consenso, que seria a análise de requisitos, né? Que aí já parte para a análise de domínio de requisitos, análise de viabilidade e fora as reuniões entre os membros da nossa equipe. Que a partir disso a gente vai conseguir criar um MVP, né? Que é a melhor versão do nosso projeto. A partir daí a gente tem a declaração, que é o registro desses requisitos que foi analisado na parte anterior, que é entre reuniões entre membros de equipe, a gente colocando eles no documento de visão e produto, como esse aqui, a especificação de cada requisito e as suas features. Com isso a gente vai criar o SRS, né, que é o Software Requires Specification, que ele vai ser um documento com todas as necessidades do nosso produto. A partir daí a gente passa para verificação e validação desses requisitos, né, que seria a validação dos requisitos, que por meio de reuniões de membros da equipe, a revisões de critérios de aceitação e um brainstorm novamente, a gente vai criar o Definition of Dory e o Definition of Ready, que ambos vão ser explicados mais tarde. A partir daí a gente tem a organização e autorização, que seria ver quais são os requisitos que a gente precisa dar prioridade, usando assim, a gente descobrindo isso por meio do Moscou e do User Story, e assim a gente espera que requisitos priorizados a gente consiga montar um MVP e o backlog de requisitos. Já na segunda fase do OpenUp, que é a elaboração, a gente tem atividade como representação, que é a criação de protótipos, diagramas, e assim a gente espera que se resulte um protótipo, né? Aí a gente tem uma análise de consenso, que é o alinhamento de requisitos, a gente faz um in-exception, que é um framework que a gente vai usar, a gente tem análise de risco também, e a partir daí a gente consegue criar o user story e a especificação de requisitos, que é o mesmo da que a gente usou aqui na parte de declaração.
A partir também a gente tem a verificação e validação, né? Que é a validação do protótipo a partir do cliente, né? A validação com o cliente do protótipo, fazendo o walkthrough e o feedback, né? Pegando o feedback dele, o walkthrough, a gente passando como se fosse escorrendo, né? O produto com o cliente, né? Vendo tudo aquilo que o produto consegue fazer. E aí a gente espera os resultados desse walkthrough, que acontece, né? Aí na terceira fase, né, do Open Up, a gente tem a organização, que seria a construção, né? Tem a organização e atualização, que a gente faz a revisão do produto, a gente tem um alinhamento da equipe e vê o feedback do que está acontecendo. Aí a gente pode ter esse alinhamento da equipe, a gente pode ter a atualização dos requisitos, que entra na verificação e validação. A gente faz uma outra revisão do produto, faz um walkthrough, pega o feedback do cliente e o definition of the. A partir daí a gente pega os resultados desse walkthrough e entra na última fase do Open Up, né, que seria a transição. E temos a verificação e validação, que a gente faz a revisão do produto finalizado por completo, faz um walkthrough, que é aquela passagem que eu disse para você. A gente pega esses resultados e vê a qualidade do nosso produto de software. Aqui a gente tem essa tabela que deixa bem claro, mas aqui a gente tem um textinho explicando o que cada coisa faz, mais detalhadamente, né, o que cada parte faz. Né, como, por exemplo, aqui ele explicando o que é o walkthrough, que é o feedback, que tem cada parte, né? Por exemplo, a prototypagem, que é onde que a gente aplica o Moscou, e essas características que são de engenharia de requisitos. Então, eu sou o Pedro, eu vou falar dos requisitos de software, começando pela lista de requisitos funcionais, que eles detalham as funcionalidades específicas que o sistema deve oferecer para atender às demandas do pet shop. Começando pelos requisitos do cliente, a gente tem alguns requisitos, são eles o de cadastrar usuário, cadastrar pets, agendar serviços, exibir horários disponíveis, cancelar agendamentos, consultar históricos de serviços, redirecionar para as redes sociais, fazer o upload de fotos e fornecer o feedback sobre o serviço. Falando dos requisitos do dono do negócio, a gente tem o consultar dados dos clientes, consultar informações dos pets, alterar os preços do serviço, visualizar calendário com agendamentos, alterar o calendário, cancelar agendamentos, consultar dados financeiros e consultar os feedbacks fornecidos. E por último, a gente tem os requisitos dos funcionários, que eles têm consultar informações dos pets e visualizar calendário com agendamentos do dia. Boa noite, eu vou falar sobre os requisitos não funcionais. Na usabilidade temos interface instintiva e feedback visual. Em confiabilidade tem disponibilidade e recuperação de falhas. Desempenho vai ser o processamento e eficiência. Suportabilidade vai ser a compatibilidade. Requisitos de implementação, linguagem de programação no Java Spring Boot. Banco de dados PostgreSQL e requisitos de interface e integração com redes sociais. Bom, na parte de Dot, o DO define os critérios que devem ser atendidos para que as histórias de usuário estejam prontas para ser desenvolvidas. Nela fala se os requisitos possuem informações necessárias, se o requisito cabe em uma sprint, se o requisito está coberto por critérios de aceitação, o requisito está representado por uma história de usuário e por um protótipo, e o requisito está bem alinhado com o cliente. No Definition of Done, define os critérios que precisam ser cumpridos para que uma funcionalidade seja considerada completa. O cumprimento dos critérios de aceitação, aderência aos padrões de codificação, completa em termos de desenvolvimento, testes unitários e integração realizados e aprovados, e validação pelo cliente, se o cliente aprovou as funcionalidades envolvidas até o momento da reunião. Agora, boa noite, sou a Manela. Falando do backlog do produto, a gente seguiu a metodologia do Lean Inception, que começa pelo MVP. O MVP a gente fez de acordo com a priorização da metodologia Moscou, onde a gente tem o must-have, que são funcionalidades essenciais para o funcionamento do produto.
que devem ser entregues sem exceção, o should-have, que são funcionalidades importantes, porém que podem ser implementadas após as funcionalidades essenciais, o could-have, que são funcionalidades desejáveis, que agregam valor, mas não são prioritárias no escopo inicial, e o won't-have, que são funcionalidades que não serão aplicadas por inicialmente não agregarem valor. Cada membro da equipe deu notas de 1 a 4 para cada requisito, sendo 4 must-have e 1 won't-have, e a média dessas notas a gente conseguiu fazer a tabela de priorização. Então, todos os requisitos must e should entraram no MVP, que está aqui embaixo, foram todas essas 16 funcionalidades. E as 3 funcionalidades que não entraram foram as do could have, que são fazer upload de fotos, consultar histórico de serviços e redirecionar para as redes sociais. Não tivemos nenhum want, e a gente acredita que essas funcionalidades que entraram no MVP são as que são essenciais para o funcionamento do projeto e que são as que mais agregam valor para o nosso cliente. A segunda etapa do Inception era as features e a terceira as user stories. Então, na feature de cadastro, a gente tem as 2 primeiras user stories, que cada requisito, na lista que o Pedro falou, cada requisito se representa uma user story. Então, aqui na de cadastro tem cadastro do usuário e cadastro do pet. E na feature agendamento de serviços, a gente tem tudo que o cliente faz como para agendar, de consultar histórico, os horários disponíveis, escolher o serviço que ele quer. Na feature de redirecionamento, é quando o cliente é redirecionado para o Instagram do Pet Shop. A feature de upload de fotos, que é para fazer o upload na hora da tosa. A feature de feedbacks, que para o cliente avaliar o serviço e o dono do negócio ver essas avaliações. A feature de gestão de clientes e pets, que é quando o dono do negócio, que é o administrador, vai ver as informações dos pets e dos clientes, e os funcionários poderão ver as informações dos pets. A feature de gestão de preços, que é os dados financeiros do administrador. Calendário e agendamentos, que tudo que envolve o calendário, tanto para o administrador quanto para os funcionários. E a feature de relatório, que são os relatórios financeiros detalhados. Aqui na gestão de preço era alterar os preços dos serviços. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre o que a gente desenvolveu no nosso projeto até agora, de acordo com as fases do OpenUp, né? Primeiramente, a primeira fase que a gente tem é a fase de concepção, que é onde a gente meio que fez o desenvolvimento inicial do nosso projeto, né? E durante essa etapa, essa fase, a gente teve alguns marcos que a gente listou como importantes aqui. Primeiramente, foi o planejamento inicial do nosso projeto, como o cronograma, o objetivo, né, os recursos iniciais que a gente teria que levantar. Após isso, a definição do escopo do nosso projeto, que já foi uma atividade ligada mais com o nosso cliente, onde ele mostrou as suas necessidades, o que ele estava esperando que a gente entregasse para ele. Após isso, a eleição dos cargos, que foi uma reunião mais feita ali entre os integrantes do grupo, né, onde a gente separou ali em 5 fronts, né? Primeiro, a gerente de projeto, o time de front-end, time de back-end, o desenvolvedor CI/CD e também responsável por testes, e o analista de requisitos, que a gente entrou em consenso, né? Que seria o grupo, a equipe toda, todos os integrantes da equipe, né? Após essa fase, a gente teve toda a organização da documentação. Após isso, as capacitações, né? Depois a gente ter escolhido as ferramentas e as tecnologias que a gente iria utilizar. A definição do MVP, né? Como foi feita dito pelo Manuela agora. A definição de Dory Dodge, que foi dito pelo Gustavo. Declaração dos requisitos funcionais e não funcionais, também falado anteriormente aqui na apresentação. E também as histórias de usuários, né? Que também foi dito anteriormente aqui. Por último, aqui a gente também, nessa fase, tivemos as regras de negócio, que a gente decidiu listar ali 9 regras de negócio, que seriam interessantes se estabelecer ali no nosso projeto, após uma conversa detalhada com o nosso cliente do que ele estava esperando que fosse entregue no nosso produto, e a gente conseguiu levantar essas regras de negócio, né, que estão listadas aí, essas 9.
Após isso, a próxima fase que a gente tem é a fase de elaboração, né? Nessa fase, basicamente, a gente fez um detalhe maior, tivemos um preparo maior do que a gente iria desenvolver, de fato, antes de começar o desenvolvimento de código em si, né? Então, a gente teve, continuando ainda as capacitações, como a gente não vai desenvolver código nessa fase ainda, a gente continuou com todo o preparo, já que a gente já tinha as ferramentas, as tecnologias selecionadas, e também no fim dessa fase a gente teve também a elaboração da arquitetura, que eu vou falar mais para frente. Após isso, a gente teve a prototipagem, né, que já foi mais importante para a gente definir com o nosso cliente uma forma mais visual do que a gente iria entregar e o que ele estava esperando. Análise de riscos, também a gente teve, de tudo que seria meio que importante, que poderia meio que atrapalhar o desenvolvimento do nosso projeto, né, obstáculos, riscos que a gente poderia enfrentar. Nisso, a gente definiu riscos técnicos, que estão listados aqui, cada uma, né, desses riscos vai ter o risco em si, a probabilidade, o impacto e a mitigação, né, que basicamente seria resoluções, talvez possíveis soluções para diminuir a intensidade desse risco, né? Então, voltando, a gente listou riscos técnicos, riscos humanos, riscos de requisitos, riscos de cronograma, riscos de negócio, né? Cada um desses, como eu falei, com detalhamento maior, que estão aí listados nos quadros. Por fim, nessa parte de análise de risco, a gente teve um plano de monitoramento desses riscos, né, onde a gente colocou ali um período de revisar esses riscos a cada sprint, né, ou a cada semana, e os indicadores de taxa de erro no sistema durante os testes, a adesão do cliente nas reuniões e também o progresso das tarefas no cronograma. Por fim, nessa parte de elaboração, a gente montou a arquitetura do nosso projeto, né? A gente definiu fazer por camadas, que são essas 5 camadas que estão aí, né? A camada de apresentação, a camada de integração, né? Onde vai fazer a integração do back-end, que é essa parte de negócio de dados, e a do front-end, que é a camada de apresentação, né? Aí a camada de negócio de dados é a camada do back-end, e a camada de infraestrutura, que é a camada que a gente ia subir ao ar, né? A gente ia hospedar o nosso projeto, né, e também toda a parte de integração de testes. A arquitetura está toda detalhada, tanto nessa tabela que a gente tem aí em cima, tanto também nesse texto, onde a gente vai falar o que cada tecnologia que a gente vai usar na arquitetura em si e como a gente vai usar cada uma dessas tecnologias, né? E foi essa forma como a gente até agora trabalhou nas fases do OpenUp até aqui. Obrigado. E por fim, vou falar sobre as lições aprendidas da unidade 2. Nós tivemos 4 lições. A primeira delas foi a redefinição de requisitos, que nosso maior desafio foi ajustar as mudanças constantes nos requisitos do cliente após as reuniões. A nossa ação de melhoria é melhorar a comunicação com o cliente para atender suas necessidades e garantir a verificação e validação contínua dos requisitos. Como segunda lição, nós tivemos as regras de negócio, que nosso desafio foi garantir que as regras fossem documentadas e comunicadas de forma clara entre a equipe. A ação de melhoria é realizar iterações mais curtas e reuniões regulares com os integrantes do grupo, para compartilhar os conhecimentos e alinhar os entendimentos. Como terceira regra, ou como terceira lição, a gente teve entender as técnicas de engenharia de requisito, que o principal desafio foi compreender como aplicar as técnicas nas fases do OpenUp, falada pelo Alexandre. E a ação de melhoria é estudar e associar cada técnica às fases específicas, facilitando assim a definição e aplicação dos processos. E por último, tivemos a lição do backlog, que o nosso desafio foi manter o backlog sempre atualizado e organizado, com as mudanças frequentes nas prioridades. A ação de melhoria é utilizar as reuniões de planejamento e a técnica Moscou para priorizar as tarefas e garantir que as entregas ficassem alinhadas às necessidades do cliente. Então foi isso a nossa apresentação da unidade 2. Obrigado.